Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, que é a anunciação do anjo Gabriel a Maria, que ela vai ser mãe do Filho de Deus. Tá bom? Então nós vamos pegar essa parte. Eu quero fazer um contraste também com esses versículos com o mesmo anjo Gabriel que aparece a Zacarias, tá bom? Dentro do templo. Isso está aí localizado dentro de Lucas capítulo 1, do versículo 5, aliás, até o versículo 25, tá bom? É quando Zacarias está dentro do templo, oferecendo incenso, queimando incenso ao Senhor, e o anjo Gabriel aparece e fala que ele vai ser pai, tá bom? E que era para pôr o nome do menino de João. E aí ele não acreditou, porque a esposa dele já era estéril toda a vida, né? Eles não tiveram filha, ela já era avançada em idade, e ele também. Então ele não acredita, e aí ele recebe um castigo por isso também, tá bom? Vamos ver aqui as palavras de Zacarias e do anjo, tá bom? Diz aqui no versículo 18 em diante: E disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha esposa avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Eis que ficarás mudo, e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Portanto, não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de cumprir. Então, porque ele não creu nas palavras, ele ficou mudo até que João Batista nascesse ali. Tá bom? Então, vamos fazer alguns contrastes aqui com a história do anjo Gabriel, o mesmo anjo aparecendo a Maria aqui. Então, vamos lá, versículo 26 diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Bom, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que depois de 6 meses que Isabel estava grávida, João Batista ele era primo, né, de João Batista. Então aqui 6 meses antes, então João Batista ele tinha 6 meses de idade a mais do que Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo nasce ali, tá bom? Então outra coisa que fala interessante, que para Zacarias, o anjo apareceu dentro do templo, né? Eu acho que é mais provável a gente ter uma visão de um anjo dentro do templo do que fora. Mas veja que nada é impossível. Aqui na cidade da Galileia, em Nazaré, o anjo vem. No primeiro lugar que ele vem aqui, ele vai no templo, lá onde Zacarias está. Para aparecer a Maria, ele aparece na casa dela, né? Então mostra aqui, né, uma cidadezinha pequena, poucos habitantes, acho que 500 habitantes, era poucas pessoas que viviam em Nazaré. Uma cidade assim, considerada com Israel, era como se fosse uma cidade insignificante, muito pequena, né? Outra coisa que nós podemos aprender, né? Nós como pais, mães e pais, nós queremos colocar os nossos filhos nas melhores escolas, lugares melhores, né? E olha só, Jesus Cristo vai nascer logo em Nazaré, que era uma cidade desprezada, né? Muitas vezes os judeus chamavam Jesus Cristo de Nazareno, né? Significando de uma maneira depreciativa, né? Da cidade ali, tá bom? Então veja que o Senhor colocou ele não na cidade capital, que seria Jerusalém, mas ele é de Nazaré. Na verdade, ele vai nascer em Belém por conta da profecia, né? Mas ele é chamado Jesus de Nazaré porque ele vai viver a sua infância em Nazaré, então ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Então vamos lá. O mesmo anjo, então, aqui aparece a Maria, né, na casa dela aqui. Versículo 27 diz assim: A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então aqui quando fala que a virgem era desposada, significa que ela era noiva de José. O noivado, naquela época, era muito mais, colocar importante, mas muito mais sério o compromisso do que hoje em dia. Por exemplo, o, era tão considerado sagrado que se a pessoa tivesse noiva ali, se ela cometesse um adultério, ela era apedrejada, era tido como adultério, tá bom? Então era um compromisso como se a pessoa tivesse casada, mas elas não tinham relação. Outra coisa interessante era sobre a idade de Maria. Qual idade você acha que Maria tinha? Na época, né, ali de Jesus Cristo, as moças elas se casavam logo no período menstrual, quando viravam mulher, tá bom?
Então ali elas já estavam prontas para casamento. Então se ela recebesse um convite de casamento e houvesse um acordo da família, então ela poderia se casar. Então era em torno de 13, 14 anos, tá bom? Já o homem, ele casava-se com uma idade diferente. O homem casava-se com 25, 27 anos aí, tá bom? Por quê? O homem, ele era o provedor do lar. Então ele tinha que trabalhar e ter o sustento, né, para assumir o compromisso de ter uma família, tá bom? Até porque ele tinha que pagar o dote, então ele tinha que juntar um dinheiro. Esse noivado, como que era antigamente? Era proposto entre um acordo entre as famílias e havia um casamento ali. Ficava noivo, tá bom? E aí, então, a partir dessa data era considerado casado, mas eles não estavam juntos, não podiam ter relações antes. Então, o que ele fazia? Ele tinha um ano, o noivo, para construir uma casa e depois ainda juntar o dinheiro e pagar o dote da noiva ali, tá bom? Então, acredita-se aí, então, seguindo a cultura da época, que Maria deveria ter aí seus 13, 14 anos e José deveria ter aí os seus 25, 26 anos aproximadamente, tá bom? Então, eles eram noivos, tá bom? Era considerado tão sagrado, se a gente for observar lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, Mateus 1, versículo 19, mostra que José ele queria intentar deixar Maria secretamente. Por quê? Porque segundo a lei era como se eles tivessem casado e ela seria apredejada caso descobrisse que ela estava grávida e não era de José, o filho, tá bom? Então era algo bem complicado. Isso se encontra lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 ao 24, tá bom? Então, para proteger Maria, ele intenta deixar ela secretamente, tá bom? Para proteger ela. Então, vamos lá. Aqui, então, falou que eles eram noivo. Aqui fala também, cujo nome era José, né? O nome dele, da casa de Davi, mostrando aqui que ele era da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Vamos para o próximo versículo aqui. Versículo 28. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Veja que ele presta uma homenagem aqui, glória, né, a ela, né? Não no sentido de adoração. A gente deve adorar somente a Deus e a Jesus Cristo, mas ele dá glória a ela aqui pela grande bênção que ela recebeu, né, de ser a mãe do Filho de Deus, segundo a carne, tá bom? Então é interessante isso aqui. Então a gente vê aqui que o anjo, ele esteve no templo, mas também ele foi na cidade de Nazaré ali. Vamos lá. Aqui, o versículo seguinte, qual que é a reação de Maria, né? Versículo 29. E vendo ela, perturbou-se muito com as suas palavras e considerava que saudação seria aquela. Veja que talvez esse anjo, ao aparecer para ela, ele não apareceu de uma maneira gloriosa, porque aqui mostra que Maria estava mais, ela se perturbou mais com a saudação que foi dada a ela do que com a aparição do anjo, né? Ela se assustou ali mais com aquela saudação e aqui mostra no texto também que ela ficou pensativa sobre aquela saudação. Que saudação é isso? O que ele quer dizer com isso, né? Que eu sou agraciada, abençoada. Que isso significa, né? O texto mostra que ela perturbou-se, né, com essas palavras aqui. E ela considerava isso, então literalmente é como se ela estivesse pensando sobre o que seria aquela saudação ali. Versículo 30. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Né? Aqui quem está escrevendo é Lucas, ele está escrevendo aos gentios. Né? Se a gente for fazer uma comparação com o livro de Mateus, lá Mateus ele fala assim: e porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. O nome Jesus no hebraico significa Salvador. Então, como Mateus ele escreve para os judeus, então ele faz esse jogo de palavras, né? Jesus como Salvador, né? Ele salvará os seus povos de seus pecados. Mas essa frase para os gentios não faria muito sentido, então ele não coloca, né? Lucas ele não coloca dessa maneira aqui. Mas enfim, o nome Jesus é o mesmo nome em hebraico para Josué, tá bom? No Velho Testamento aí também nós temos Josué. Vamos lá, aqui, versículo 32.
Ele continua anunciando, dizendo: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui mostra que Maria também ela era descendente da casa de Davi, porque ele fala é, aqui de seu pai, né? Então ela também pertencia à linhagem. José também pertencia à linhagem de Davi, mas aqui mostra que Maria também pertencia a essa linhagem. Aqui falando, né, que ele seria chamado Filho do Altíssimo, isso seria literal, tá bom? Ou seja, ele seria literalmente filho de Deus, diretamente de Deus com Maria, né? Seria uma concepção milagrosa que iria acontecer. Continuando aqui, versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui simbolizando, né, a casa de Israel, tá bom? O reinado do nosso Senhor sobre a casa de Israel. Paulo, né, ele ensinava muito sobre a casa de Israel espiritualmente, né? A que faz convênio com o Senhor, ou a semente de Abraão, aqueles que fazem convênio com o Senhor. Então Paulo costumava falar, nem todos que são da descendência de Abraão são israelitas, né? Ele usava esse termo aqui, tá bom? Então é desse reino que o Senhor está falando aqui, que ele reinaria eternamente aqui, tá bom? Versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem algum? Aqui é interessante, né? Porque após ela dizer não conheço homem algum, ela tá quando o Zacarias, né, essa comparação que eu queria fazer, quando o Zacarias, ele fala, né, como ele fala, mas eu já sou velho em idade, minha esposa também, né, como se dará isso? A resposta de Zacarias é uma resposta, né, de incredulidade. Ele queria uma prova porque ele não acreditou no anjo. Então o anjo foi lá e falou: Estás mudo, você vai ficar mudo até o dia que essas coisas aconteçam. Mas Maria também pergunta aqui, né? Ela pega e pergunta, né? Como se fará isso? Ela também faz uma pergunta. Só que a pergunta de Maria, ela é inocente. Alguns até fazem uma brincadeira aqui, falam assim, ó, tá vendo? O Senhor tem preferência pelas mulheres, né? Quando Zacarias ali, né, perguntou, né, como vai fazer isso, ele ficou mudo na hora, né? Castigo nele. Mas quando Maria pergunta como isso se suderá, acontecerá, o anjo vai lá e explica para ela como que vai acontecer, né? E não dá um castigo dela ficar muda aqui. Mas na verdade, ali em Zacarias ele teve uma incredulidade, tá bom? Ele colocou obstáculos, falou que ele era velho, que a esposa era velha, a esposa era estéril, então ele não creu. Ainda que na antiguidade já havia milagres sobre isso, né? Abraão mesmo com a esposa já era avançado em idade, Sara era estéril, e o Senhor fez o milagre por meio, nasceu Isaac ali. Então veja bem, né, que já existia esse milagre no passado. Era mais fácil para Zacarias acreditar do que Maria, porque no caso de Maria aqui, ela era jovem, ela não era avançada em idade, mas o meio que ela ficaria grávida do Senhor ali era um meio na qual nunca havia acontecido na face da terra, né? E nunca aconteceu, né? Somente por meio de Maria que isso aconteceu. Então, era mais difícil acreditar na parte de Maria, né, do que no que já havia acontecido, como estava sendo anunciado ali a Zacarias. E veja que mesmo sem ela saber e nunca ter ouvido de um caso assim, ela pega e acredita. Só que ela pergunta como se dará isso no caso de ela está disponível, ela quer saber qual é o processo, o que eu quero, o que eu preciso fazer, né? Então seria mais como isso a pergunta dela aqui, tá bom? Então tem o contraste aqui, né, com Zacarias, que foi a pergunta dele foi como incredulidade, tá bom? Vamos lá aqui para o versículo 35, né? E respondeu o anjo começa a explicar a ela, dizendo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Então aqui ele está explicando o processo, né? Vai descer o Espírito Santo sobre você, né? Ele está explicando o processo, ele não fala todas as coisas, mas ele explica o processo. Eu gosto muito da maneira que foi anunciado também no livro de Mórmon, lá em 1 Nef, capítulo 11, versículo 18, diz assim, ó, E disse-me ele, eis que a virgem que vês
é a mãe do Filho de Deus segundo a carne. Essa parte segundo a carne é importante para mostrar que Maria, ela é a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus Cristo segundo a carne. Ou seja, ela não gerou Jesus, Jesus Cristo já existia antes. Então é isso que significa, que ela é mãe dele, sim, mas segundo a carne, aqui na terra. E aconteceu que eu vi que ela ser arrebatada no espírito. E depois de haver sido arrebatada no espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me e disse: Olha, e olhei e tornei a ver a Virgem carregando uma criança em seus braços. Então mostra aqui um pouquinho do processo, né? Que ela estava e ela foi arrebatada no espírito, né? Então isso que fala que o espírito desceu sobre ela, foi arrebatada. Depois de um certo espaço de tempo, Nefe viu e ela estava carregando a criança nos braços, a virgem. Então mostra que mesmo depois que ela ganhou o neném, ainda ela era virgem, tá bom? Então ela não teve relação com ninguém antes, tá bom? Mesmo sendo noiva ali de José, né? Casada com José. Vamos lá, continuando aqui. Versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E eis que é o 6º mês para aquela que é chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aqui, quando fala aqui, né? Quando ele está dizendo aqui, e também Isabel, tua prima, concebeu e deu à luz em sua velhice. Aqui acredito que o anjo está sugerindo que ela deve ir junto com Isabel. Porque a cidade que ela está é pequenininha, cerca de 400, 500 habitantes. Em uma cidade pequenininha, né, todo mundo conhecia ela, sabia que ela estava noiva, e agora ela ia estar grávida do Senhor, né? E aí as pessoas iam falar, lá, traiu José, né? Então, a má língua das pessoas é incrível, né? Então, aqui eu acredito que o anjo está sugerindo para ela ir para lá para estar com Isabel, para ficar alguns dias lá, e é o que ela vai fazer, tá bom? Continuando aqui, versículo 38, né? Para finalizar a mensagem aqui, o versículo 38 diz assim: E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Veja que ela aceita a missão, né, de ser a mãe do Filho de Deus, esse privilégio. Mesmo ela sabendo, vamos imaginar aqui novamente uma moça de 13, 14 anos de idade, mesmo ela sabendo que na cidade pequenininha dela, ali onde ela morava, as pessoas olhariam para ela com um olhar diferente. As pessoas a condenariam. E também a própria vida dela corria risco, de acordo com o que nós estudamos em Deuteronômio 22, a mulher que ficasse grávida, que fosse por meio de adultério ali, então ela seria apredejada, né? Então a vida dela corria risco, e mesmo assim ela fala, cumpra-se em mim segundo a palavra que tu disseste. Então ela aceita ser a mãe do Filho de Deus, mesmo correndo o risco de vida, sabendo dos olhares e críticas que viriam ali sobre ela por conta disso. Mas mais importante obedecer a Deus do que a visão que as outras pessoas têm de nós, tá bom? Então, ela aceita essa missão aqui. Eu sou grato por Maria, né? Ela aceitar essa missão aqui de ser a mãe do Filho de Deus. Tenho certeza, né? Que assim como o anjo disse, ela é agraciada, abençoada por isso. E eu compartilho essa mensagem hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.